Me diga aí se o som estiver bom, viu? É bem capaz de cessar meu clamor, quando a razão repousar em silêncio, quando o orgulho rogar por favor e a intolerância pedir paciência. Improvável é crer, tudo opera pro bem, mas as respostas estão em que tudo pode mudar, tudo pode fazer, basta eu aceitar. Deus, bem maiores que os meus, são os sonhos de Deus. Basta eu aceitar que Deus Como entender os caminhos de alguém que movimenta o universo inteiro? Sabe os lugares que vou percorrer, move montanhas por mim em segredo. É crer, tudo coopera no bem, mas as respostas estão em quem tudo pode fazer. Basta eu aceitar que Deus é bem maiores que os meus, são os sonhos de Deus. Basta eu aceitar que Deus é Deus é Deus, tudo pode fazer. Basta eu aceitar Deus é Deus, basta eu aceitar, basta eu aceitar que Deus é. Amém. Querido Deus, obrigado, Senhor, por mais essa noite. Envia o teu Espírito para que todos compreendam a tua palavra e que esse estudo fique em seus corações, nas suas mentes. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. A gente está... A imagem que tem escrita é ensinos de Jesus, né? Porque, normalmente, quando a gente fala de estudar a Bíblia, ou de estudar sobre Jesus, são tantas coisas complicadas que aparecem, tantos termos complicados de vez em quando, mas a gente queria simplificar um pouquinho tudo isso aí, trazendo os ensinos do próprio Jesus. E acreditem,
os ensinos que Jesus nos traz da Bíblia, né? Eles não são nada complicados. Pelo contrário, são simples da gente entender, da gente compreender. Então, cada noite a gente vai estudar um ensino diferente de Jesus, tá bom? Só que, para a gente iniciar, eu trouxe uma pergunta para você. Para você, quem é Jesus? É claro, você não precisa responder se você não se sentir confortável em abrir o seu áudio e tal, mas se você quiser participar, fique à vontade para participar com a gente, tá bom? Mas quem é Jesus para você? Pensa um pouco aí. Já parou para pensar? Já parou para se fazer essa pergunta? Será que Jesus é um personagem que existe aqui na Bíblia, mas que de outra forma não existiria se não tivesse escrito nas palavras aqui da Bíblia? Alguns até se perguntam se Jesus realmente existiu. Sabia disso? Pois é. Por mais que a existência de Jesus seja seja basicamente unânime entre os historiadores, alguns ainda insistem em dizer que talvez ele tenha sido criado pela inteligência humana. Talvez seja só uma história inspiradora. E antes da gente começar, eu gostaria de te mostrar que existem relatos, sim, de Jesus, até mesmo fora da Bíblia, fora desse livro. Alguns historiadores trazem relatos sobre Jesus, historiadores importantes, por exemplo, Tácito. Ele é um dos maiores historiadores do mundo antigo, tá? Ele é um romano e Tácito, ele traz em um dos seus textos uma comprovação da existência de Jesus. Olha aí, por exemplo, nesse texto aqui. Eu não vou estar lendo todos os textos aqui para a gente não demorar tanto, mas um trecho dos escritos de Tácito traz as seguintes palavras. Mas nem todo o socorro que uma pessoa poderia ter prestado, nem todas as recompensas que um príncipe poderia ter dado, nem todos os sacrifícios que puderam ser feitos aos deuses permitiram que Nero se visse livre da infâmia da suspeita de ter ordenado o grande incêndio, o incêndio de Roma. Ele estava descrevendo um pouquinho do grande incêndio que aconteceu na cidade de Roma. E talvez você já tenha escutado um pouquinho da história de que Nero pôs fogo em Roma, e ele trazia exatamente esse relato. E ele continua dizendo, de modo que, para acabar com os rumores, acusou falsamente as pessoas comumente chamadas cristãs, que eram odiadas por suas atrocidades, e as puniu com as mais terríveis torturas. Cristos, o que deu origem ao nome cristão, foi condenado à morte por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério, mas reprimida por algum tempo, a superstição perniciosa irrompeu novamente, não apenas em toda a Judéia, onde o problema teve início, mas também em toda a cidade de Roma. Percebe que um dos maiores historiadores, ele comprova a existência de Cristo, assim como nós conhecemos na Bíblia, é o mesmo Cristo de quem ele fala. Inclusive, a Bíblia traz relatos dos cristãos sendo culpados pelo imperador, dos cristãos sofrendo torturas nas mãos dele, porque foi isso realmente que Tácito descreveu e que a Bíblia nos traz como comprovação. Outro que diz é Flávio Josefo. Em um escrito dele chamado Antiguidade dos Judeus, ele fala em uma parte ali, se referindo a Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo, que é um dos relatos que nós temos também na Bíblia, no Novo Testamento. Em outro trecho, ele diz, por essa época surgiu Jesus, um homem sábio, se é que é correto chamá-lo de homem, pois operava obras maravilhosas. Tornou a aparecer-lhe vivo ao terceiro dia, tal como os profetas de Deus haviam predito essas e mais 10.000 outras coisas a seu respeito. Percebe que existem relatos que comprovam a existência de Jesus, mesmo fora desse livro aqui, mesmo fora da Bíblia. Jesus não é só um personagem criado pela mente humana. Ele existiu. E ele foi tão importante que dividiu a história. E essa consciência talvez você tenha. Só que eu gostaria de te apresentar um Jesus diferente. Um Jesus que vai além das páginas da história, mas que transforma histórias.
E esse é o Jesus que a Bíblia apresenta. Não somente um homem sábio e importante que viveu há muito tempo atrás, mas um homem que é dono de toda a sabedoria, um Deus que muda e transforma histórias de pessoas, pessoas assim como eu, pessoas assim como tantas outras pessoas que o conheceram e que hoje continuam buscando um pouco mais, conhecendo um pouco mais sobre esse Jesus. Então, se a gente se perguntar, será que Jesus existe fora da Bíblia? A resposta é: Jesus existe fora da Bíblia. Jesus é real mesmo fora da Bíblia. Mas a Bíblia apresenta um aspecto de Jesus diferente. A Bíblia traz ensinos de Jesus que em outros lugares foram ignorados. A Bíblia é o mais completo relato que nós temos sobre esse homem. E é por isso que nós vamos utilizá-la como um instrumento para estudar a sua vida e os seus ensinos durante os encontros que nós tivemos aqui. Se você não tem uma Bíblia, se você não tem acesso à Bíblia, não se preocupe. Entre em contato com a gente e a gente vai estar providenciando esse contato com a Bíblia, providenciando uma Bíblia para você, tá certo? Não se envergonhe, não. Pode entrar em contato com a gente, pode falar com a gente, e a gente vai dar o nosso máximo aqui para arrumar todas as ferramentas para que você possa acompanhar da melhor maneira possível aqui os nossos encontros, tá bom? Então, Jesus existe fora da Bíblia? Com toda certeza. É isso que a história nos diz. Vamos aqui passar mais para frente, porque agora eu queria te trazer essa pergunta. Quem é Jesus? E agora sim a gente vai para a Bíblia. Porque se a história diz que Jesus é um homem sábio, Jesus é um homem que mudou a história, a Bíblia nos apresenta Jesus de uma maneira muito diferente. O primeiro relato que eu gostaria de utilizar para responder essa pergunta está aqui na Bíblia, num livro chamado O Evangelho de João, no Novo Testamento, no primeiro capítulo. Você não precisa abrir a sua Bíblia, se você não souber como manusear, você não precisa, porque o texto está aparecendo aqui. Mas logo mais, nos próximos estudos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre como encontrar os textos, sobre como manusear esse livro, tá certo? Mas nesse momento, acompanhe comigo o que diz o texto. João, o Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 1, diz o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido. Nele estava viva a vida, e esta era a luz dos homens. Parece um pouco confuso a gente tentar entender isso aqui de maneira assim, pela primeira vez, acompanhando esse texto. Ele parece até um pouco confuso para a gente, mas há muito sentido dentro desse texto. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. O versículo 14, um pouquinho depois desses versículos, diz o seguinte: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Olha, só para a gente entender um pouquinho mais, eu vou dar um spoiler aqui do que a gente vai falar nos próximos estudos. É que a Bíblia, ela foi escrita em linguagens diferentes das que nós conhecemos hoje. O Antigo Testamento, ela foi escrita em hebraico e aramaico, e a Bíblia é dividida em duas partes, né? Então, o Antigo Testamento foi escrito nessas línguas. O Novo Testamento foi escrito em grego. Então, é uma língua aí um pouco mais nova. Então, o Antigo Testamento em hebraico e aramaico, o Novo Testamento é escrito em grego. Nem sempre a gente consegue a tradução exata dessas palavras, mas a gente consegue se aproximar. Em um desses momentos está exatamente nesse capítulo, porque João, quando escreveu esse relato, ele utilizou no original não a palavra exatamente, propriamente dita, mas ele usou uma palavra que do grego é essa palavra que está aí no slide. Está vendo essas letras diferentes aí? Isso é uma palavra em grego. E se a gente traduzir para o português, é logos, ou logos.
E o significado disso aí é sentido. Vamos trabalhar um pouquinho mais isso aqui? É o seguinte, os gregos, eles tinham na sua cultura, naquela época, a ideia de que eles estariam completos na vida através de uma busca pelo logos. Isso quer dizer que eles buscavam sentido para a sua vida através do que eles faziam, através do conhecimento que eles adquiriam, através das habilidades que eles cultivavam, através dos status que lhes eram aplicados, das posições sociais. Então, tudo isso contribuía para a felicidade plena às quais eles desejavam alcançar, para o sentido pleno da vida. E esse sentido pleno da vida, eles utilizavam para definir exatamente essa palavra, logos. Agora imagina que João, quando escreveu, tomou emprestado esse conceito. E ele disse, olha, aquele que veio, aquele que eu conheço, o Jesus, ele é o logos, ele é o sentido. Então, o sentido para a vida, ele coloca agora como uma pessoa, e não como a busca, não pelo conhecimento, não pela busca pela posse, não pela busca pelo status social, por uma faculdade. Nada disso era agora o sentido da vida. Não era o que os gregos acreditavam, não era o que os judeus acreditavam. João falava, olha, esse sentido é Jesus. O sentido para a minha vida é uma pessoa, está em me relacionar com essa pessoa, em conhecer essa pessoa, e não em buscar, e não em fazer por mim mesmo. E ele diz ali no versículo 14, né, que esse logos, esse sentido se tornou carne, viveu entre nós. Percebe como isso faz sentido agora? Porque a gente crê que Jesus não é simplesmente um homem. Jesus é Deus. Então, a parte inicial que diz no princípio era o logos, o sentido, ele estava com Deus e era Deus. Isso está dizendo o seguinte, Jesus é mais que um homem. Jesus é Deus. Ele estava desde o princípio do mundo, mas ele também se tornou carne. Ele viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. E a partir desse momento em que Jesus esteve conosco, a busca pela felicidade, pela completude, não estava mais naquilo que nós poderíamos fazer, mas numa pessoa na qual nós poderíamos procurar, na qual nós poderíamos nos relacionar, e é exatamente o que você está fazendo aqui hoje, o que você está fazendo nesse momento, buscando a Deus, entendendo Jesus, se relacionando com Jesus. Compreende? Para que a gente facilite esse conceito, eu gostaria de contar uma história. E essa história também está escrita nesse mesmo capítulo do livro de João. No capítulo 1, só um pouquinho mais para frente, eu vou colocar o texto aqui e você acompanha comigo. Diz o seguinte, lá no versículo 43, que seria um pouco mais para baixo na nossa Bíblia. Diz o seguinte, no dia seguinte, Jesus decidiu partir para Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe, venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, e de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou, mestre, tu és filho de Deus. Tu és o rei de Israel. Jesus disse, você crê porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou, digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa é a história que eu queria contar. Mas o que essa história tem a ver com o nosso assunto aqui? É que é o seguinte, Natanael era um estudioso, sabe? Naquela época, os judeus,
eles não iam para uma faculdade, eles não iam para uma grande instituição de ensino para aprender. Eles aprendiam nas sinagogas, nos templos, nas igrejas, tá? Então, Natanael era um desses caras, um desses jovens que ia para a igreja para aprender cada vez mais sobre o Torá, que era a lei, os livros ali que já existiam da Bíblia. Então, eles aprendiam sobre isso. E percebe quando eu falei que a busca pelo sentido da vida está relacionada exatamente a isso para os gregos, a você adquirir conhecimento, a você adquirir sabedoria, a você buscar status. Natanael fazia isso. E em determinado momento, Filipe, né, que o abordou, disse: olha, a gente achou o sentido da vida. A gente achou o Logos, aquele que Moisés escreveu, aquele que os profetas disseram. Sabe quem é ele? Jesus de Nazaré. Só que Nazaré era uma cidade não tão boa assim daquela época, não. Pensa num bairro aqui da nossa cidade que as pessoas têm preconceito. Um bairro com alto índice de violência, com baixo índice de saneamento básico. Nazaré era mais ou menos isso aí. Aquele lugar que ninguém quer ir, sabe? Aquele lugar que quando você pede o Uber tarde da noite, o Uber cancela rapidamente a viagem. Nazaré era basicamente esse lugar. Então então Natanael, na verdade, quando Filipe falou aquilo, ele falou: rapaz, de Nazaré, tem certeza que sai alguma coisa boa de Nazaré? E ele disse: sim, venha, veja o que eu estou falando, veja de quem eu estou falando. E ele o levou para apresentar Jesus. E o que eu queria dizer é o seguinte, é que hoje muitas pessoas continuam buscando conhecimento, buscando esse sentido da vida naquilo que elas podem aprender, até mesmo relacionado à Bíblia. Sabia disso? É que muitas pessoas acham que vão encontrar felicidade ao ler a Bíblia, ao ir à igreja. Só que o que eu queria dizer é que o sentido da felicidade vai muito além da Bíblia, muito além da igreja, muito além das músicas que a gente canta. O sentido da vida é uma pessoa. O sentido da vida e da felicidade é essa pessoa de quem estamos falando, Jesus Cristo. E sabe, quando a gente olha para Jesus com esse olhar preconceituoso que Natanael falou, talvez até imaginando a cena, eu veja Natanael revirando os olhos um pouquinho, falando: de Nazaré, tem certeza que sai alguma coisa boa dali? Quando a gente faz isso, a gente acaba perdendo tanta e tanta coisa boa, inclusive coisas que fazem parte da nossa vida cotidiana e nós nem sabíamos que foram incluídas por Jesus em nossas vidas. Por exemplo, quando você revira os olhos para Jesus e seus ensinos, você abandona muitos dos conceitos dos direitos sociais do nosso tempo. Sabe, antes, as pessoas pobres, por exemplo, elas eram recriminadas porque todos olhavam para elas e falavam: se ele é pobre, pobre mesmo, se ele é bem pobre assim, é porque ele tem algum pecado. Eles olhavam assim, eles falavam isso. Se a pessoa era cega, eles diziam: essa pessoa é cega por algum motivo. Ela pecou. Ela fez alguma coisa. Os ricos eram mais dignos. Os ricos eram mais respeitados. E os pobres, recriminados. Sabe quem foi que começou a mudar esse cenário? Jesus. Ele dizia: vinde a mim todos. Ele comia com pecadores. As pessoas olhavam e falavam: olha, aquele homem ali que se diz filho de Deus está comendo com pecador. E ele falava: todos são iguais aos meus olhos. Eu não faço acepção de pessoas. Eu trato todos da mesma forma. Até hoje, a sociedade, quando a gente julga, na verdade, essas situações, a gente fala: olha, todo mundo é igual. Agora mesmo a gente tem vivido uma época diferente, né? Em que muitas pessoas estão saindo e protestando contra o racismo.
Pois é isso que Jesus pregava também. Ele falava, todos são iguais perante Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu amo a todos de maneira igual. Isso é fruto dos ensinamentos de Jesus. Quer ver outra coisa? As mulheres sempre sofreram na nossa sociedade. E antes era muito pior. As mulheres que não poderiam ter filhos, por exemplo, eram tratadas como lixo. Isso mesmo. Os homens não queriam casar-se com elas, as pessoas olhavam de maneira segregada para elas, sabe? O preconceito era tão latente que essas mulheres ficavam depressivas, se sentiam oprimidas, porque essa era a cultura da época. Mas sabe o que a Bíblia fala da mulher? O que Jesus fala da mulher? Que a mulher precisa ser valorizada. Jesus escolheu Jesus escolheu como mãe de uma das pessoas mais importantes da Bíblia, João Batista, uma mulher que era considerada estéril, uma mulher que era completamente separada da sociedade. E ele falou, essa mulher é a minha escolhida. E tantas outras vieram, Sara, mãe de Abraão, Ana, mãe de Samuel, tantas outras pessoas, tantas outras mulheres foram valorizadas pelo exemplo bíblico, pelo exemplo que Cristo deixou. Jesus valorizou as mulheres sobremaneira. Inclusive, a gente vai tratar depois nos próximos encontros, e é outro spoiler que eu estou dando aqui, inclusive uma mulher que estava a ponto de ser apedrejada por todos, Jesus acolhe ela e fala, não, ninguém vai apedrejar aqui, todos nós temos pecados. Então, muitos dos conceitos de direitos humanos que nós consideramos na nossa sociedade surgiram do cristianismo, surgiram de Jesus Cristo, surgiram de seus ensinamentos. E é por isso que os ensinamentos de Cristo são válidos para serem estudados. É por isso que a pessoa de Cristo vale a pena ser conhecida. É por isso que a gente tem convidado você a conhecer esse Jesus. Porque ele vai muito além de paredes de igreja, ele vai muito além de placas na porta de uma igreja, ele vai muito além de um rótulo de religião. Jesus é a melhor parte da nossa sociedade. Os seus ensinamentos são as melhores coisas que nós temos na sociedade de hoje. Uma sociedade tão quebrada, uma sociedade tão difícil de nos adaptarmos, tão preconceituosa, sabe? Uma sociedade que imputa tanto sofrimento a tantas pessoas. Mas quando a gente vê pessoas sendo acolhidas, quando a gente vê o pobre sendo valorizado, quando a gente vê doentes sendo tratados, a gente vê que são ensinos de Cristo, vindos da Bíblia, descritos pela Bíblia. Foi assim que Jesus viveu toda a sua vida. E sabe, quando Filipe diz para Natanael, venha, veja esse homem. Ele é de Nazaré, sim. Mas você não pode tratá-lo, você não pode julgá-lo simplesmente porque ele é de Nazaré. Você precisa conhecê-lo e ver aquilo que ele pode fazer para a sua vida. E quando eu falo hoje para você, olha, vamos ali estudar a Bíblia, vamos estudar um pouco mais sobre Jesus, eu espero que você tenha a consciência de que você também precisa abandonar alguns preconceitos. Assim como eu faço todos os dias ao estudar a Bíblia. Nós precisamos abandonar, inclusive, o preconceito que nós temos sobre o próprio cristianismo, sabe? Até porque, em alguns momentos da nossa história, o cristianismo foi pregado de maneira errada. Jesus sempre nos deixou exemplos, sempre nos deixou na história um cristianismo que ajuda, um cristianismo que ama, e qualquer coisa diferente disso não é cristianismo. Mas algumas pessoas ensinam diferentes práticas como se fossem. E por isso você precisa conhecer Jesus. Abandone os preconceitos que você tem sobre o cristianismo
e conheça um Jesus verdadeiro, um Jesus real, o Jesus que a Bíblia traz para você, assim como Natanael teve que fazer naquele momento. E sabe, ele se aproximou de Jesus, Jesus falou logo, olha, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Jesus sabia que ele era sincero. Jesus sabia que ele tinha essa sede por conhecimento, mas que ele procurava no lugar errado. Ele tinha essa sede pelo sentido da vida e pela felicidade, mas ele procurava em coisas e não numa pessoa. Então ele pergunta, e o Senhor me conhece de onde? E Jesus fala uma coisa, eu sei, eu te conheço, eu vi quando você estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Sabe que ninguém sabe o que ele estava fazendo embaixo da figueira? Ninguém sabe nem de que figueira Jesus está falando. Só Filipe sabia que ele estava debaixo da figueira. Jesus estava distante da cena. Mas porque Jesus falou aquilo para Natanael, Natanael percebe que ele não é um homem normal. Natanael percebe que ele é muito mais do que um homem. E ele diz, mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. E o fim do texto é o que nos dá mais esperança sobre Jesus. Porque ele diz, você está impressionado com isso aí que eu fiz? Porque eu te disse que te vi debaixo da figueira? Pois eu tenho muita coisa para te mostrar. Eu tenho muito mais para fazer na sua vida. Eu tenho muito mais para oferecer. Sabe? Naquele momento, no encontro com Jesus, a vida de Natanael foi completamente transformada. Natanael não buscava mais o sentido para a sua vida no conhecimento adquirido, ou na boa faculdade, ou no bom trabalho que ele tinha, no carrão que ele dirigia. Nada disso mais fazia sentido para Natanael como uma busca pela sua felicidade plena. Mas ele entendeu que essa busca estava atrelada a uma pessoa, a pessoa de Jesus. E é essa pessoa que a Bíblia apresenta. Quando perguntam quem é Jesus, a Bíblia responde da seguinte maneira: Jesus é o sentido de toda a vida. Jesus é a expressão de toda a felicidade. Jesus é tudo aquilo que você precisa, mas nem sabe. Jesus é tudo aquilo que você deveria buscar, mas muitas vezes o ignora. Jesus é. É isso que a Bíblia diz. Todo sentido vem de Jesus. Tudo aquilo que você precisa, a Bíblia diz que é Jesus. Então eu convido você a buscar exatamente essa pessoa. Durante esses dias a gente vai estudar mais sobre os ensinos de Jesus contidos na Bíblia. E eu gostaria de convidar você a conhecer Jesus através desses ensinos, a conhecer Jesus através daquilo que a Bíblia fala. Mas para isso, você precisa se livrar de alguns preconceitos. E preconceito que eu digo não é no sentido de uma coisa ruim, não, tá? Não estou te chamando de preconceituoso, mas eu estou falando que são conceitos que você já tem formado, que precisam ser derrubados para que você tenha uma experiência melhor com Cristo nesse momento. Tá certo? Então, a gente vai continuar estudando os ensinos de Cristo na Bíblia. A gente vai continuar estudando a vida de Jesus, de maneira que você possa encontrá-lo. E eu gostaria de convidar você a não desistir dessa busca, a não desistir dos nossos encontros. Hoje é o primeiro dia só, é o primeiro passo nessa caminhada. Mas eu te digo, se você persistir, você encontrará o Logos, você encontrará o sentido para a sua vida, você encontrará esse sentido em uma pessoa, Jesus Cristo. Você quer continuar essa busca? Você quer conhecer mais sobre Jesus? Então eu convido você a estar aqui na próxima semana com a gente. Na próxima semana não, na quinta-feira, na verdade, às 8 horas. O desafio fica para você. Conheça mais de Cristo. Tá bom? Perceba que Cristo é muito mais do que simples religião. Cristo é muito mais do que músicas em uma igreja. Cristo é o sentido para a minha e para a sua vida. Nesse momento, eu gostaria de
orar com você, para a gente encerrar aqui. Mas depois a gente vai deixar um tempo para você que quer comentar, para você que quer fazer alguma pergunta. Não se sintam intimidados. Abram o microfone e falem, tá certo? Abram a câmera e interajam. Fiquem à vontade. Esse espaço aqui é um espaço para que você se sinta à vontade, exatamente para fazer isso. A gente não tem resposta certa, a gente não tem resposta errada. O que a gente tem aqui é um bate-papo aberto, para que você participe, para que você se sinta realmente à vontade ao estar conosco, tá bom? Então, nesse momento, eu convido você a fazer uma oração com a gente. Se você estiver aí na sua casa, na sua cama, no seu sofá, aonde você estiver, eu peço para você fechar os seus olhos um pouquinho para que você se concentre melhor naquilo que a gente vai falar. Pode ser? Então vamos lá. Querido Deus, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado porque nesse dia o Senhor nos deu essa oportunidade de nos juntarmos aqui de maneira virtual com pessoas que nós não conhecíamos, mas conheceremos um pouco mais durante essa jornada. Em especial, a melhor das pessoas. Porque nós sabemos, Senhor, que Jesus esteve presente no nosso encontro. Nós sabemos que Ele esteve conduzindo a nossa conversa. E durante os nossos encontros, nós queremos conhecer ainda mais esse Jesus. Um Jesus que quer ser o nosso amigo. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para que possamos entender cada vez mais aquilo que o Senhor quer nos passar. Também nos dê a capacidade de nos despirmos dos nossos conceitos formados anteriormente e deixarmos o nosso coração aberto para que o Senhor fale com cada um de nós. Essa é a nossa vontade, o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém.